Você sabe o que é celulite? Bom, se você é mulher e já passou pela puberdade, você quase que certamente vai dizer que sim. Afinal, essa desgramada afeta 85 a 98% das mulheres de todas as etnias após a puberdade. Sei que você sabe reconhecer a aparência dessa temida inimiga das mulheres. Mas será que você sabe realmente o que é a celulite? Quais os processos estão por trás dela e levam ao seu aparecimento? Quais processos do nosso corpo ficam comprometidos num quadro típico de celulite? Será que você sabe quais problemas estão envolvidos nos diferentes graus, ou seja, níveis de gravidade da celulite? Sabia que existem tipos diferentes de celulite? E é claro, cada tipo exige uma abordagem um pouco diferente. Esse tema te interessa? Então embarque nessa comigo, porque aqui vamos dar uma olhada nisso a fundo. Vamos dar uma olhadinha na nossa pele? Abaixo da camada superficial da pele, a epiderme, existe a derme, rica em colágeno e elastina, que são as substâncias que conferem elasticidade à pele. E abaixo da derme temos vasos sanguíneos, nervos, glândulas sudoríparas que produzem o nosso suor e folículos capilares, onde nascem nossos pelinhos. Abaixo disso tudo está a chamada camada areolar ou hipoderme, a popular gordurinha subcutânea. Nessa camada, as células de gordura estão cercadas de tecido conjuntivo, formado por fibras colágenas, elásticas e reticulares. Essas fibras são relativamente frouxas, porque, como ligam a pele aos músculos, precisam permitir movimento. Mas isso também é o que permite que as células de gordura tenham espaço para acumular gordura. E sabe o que explica por que os homens não têm propensão à celulite como as mulheres? Nos homens, as fibras da camada areolar estão dispostas cruzadas, dificultando que as células de gordura escapem para a derme. Além disso, a derme e epiderme masculina tendem a ser mais robustas. Nas mulheres, além dos tecidos mais frágeis, essas fibras ficam perpendiculares à superfície da pele, paralelas umas às outras, facilitando essa fuga de células de gordura. E como surge a celulite? Tudo começa normalmente na hipoderme, quando damos aquela engordadinha ou aquela encorpada. Quando ocorre a hipertrofia dos adipócitos, ou seja, quando as células de gordura aumentam em número e volume, elas distendem as fibras do tecido conjuntivo. E com esse arqueamento do tecido conjuntivo da tela subcutânea, surgem irregularidades na pele. O problema é que a coisa não para por aí. A nível circulatório, na área afetada, o tecido adiposo em excesso atrapalha o fluxo sanguíneo nas artérias e principalmente nas veias. As paredes dos capilares, aqueles vasos mais fininhos que irrigam os tecidos do corpo, tornam-se excessivamente permeáveis, ou seja, elas deixam passar o que não deveria. E aquilo que o nosso corpo deveria dar conta de drenar através dos vasos linfáticos e veias, passa a se acumular no espaço intersticial, nome complicado dado ao espaço entre as células. Em outras palavras, a drenagem linfática fisiológica, aquela drenagem linfática natural, torna-se insuficiente. Como o nosso sistema venolinfático, aquele que engloba veias e vasos linfáticos, é o esgoto do nosso metabolismo celular, sendo encarregado de recolher gás carbônico, subprodutos metabólicos e toxinas dos nossos tecidos, uma insuficiência venolinfática leva a um inchaço, chamado de edema, e com a eliminação de toxinas e subprodutos metabólicos prejudicada, nossos tecidos na região linfática ficam poluídos. Além disso, vasos sanguíneos comprimidos causam dor. Mas ainda tem mais. Na derme, ocorrem alterações nos fibroblastos, células responsáveis pela produção das fibras de colágeno e elastina, exatamente aquelas responsáveis pela elasticidade e firmeza da nossa pele. Além disso, ocorrem também modificações estruturais nos glicosaminoglicanos, que são compostos presentes na chamada substância fundamental, aquela que preenche o espaço entre as células no tecido conjuntivo e são responsáveis por reter a água nos tecidos e, dessa maneira, mantê-los hidratados. Essas modificações nos glicosaminoglicanos levam à chamada hiperpolimerização, que quer dizer que eles se aglutinam formando macromoléculas com um poder maior de acumular água, e isso agrava a retenção de líquido nos tecidos. Essa hiperpolimerização também pode afetar as fibras de colágeno e elastina, levando a fibroses. A fibrose nada mais é do que uma cicatriz interna. Nesse processo de cicatrização, para preencher o espaço lesado, há uma proliferação de fibras colágenas que não têm a mesma elasticidade, maciez e textura do tecido original, comportando-se de um jeito diferente quando são tracionadas. Daí que surgem espessamento, endurecimento, nódulos, que são teias de fibras colágenas envolvendo células de gordura, irregularidades, ondulações, retrações da pele, repuxamento e até dor. E num círculo vicioso, essas fibroses atrapalham ainda mais a circulação no local. Esse repuxamento pode culminar no rompimento das fibras elásticas, causando flacidez. E se você é daquelas viciadas em açúcar, sabe que tem mais. O açúcar que a insulina não dá conta de tirar das
circulação sofre uma reação chamada glicação. A glicação é uma reação não enzimática entre proteínas, no caso o colágeno e a elastina, e um açúcar simples, a glicose ou ribose, formando complexos rígidos de açúcar e proteína que perdem a capacidade de desempenhar suas funções originais. Resultado disso é a flacidez de pele. E atenção, a glicação tem uma ação tão danosa quanto os temidos radicais livres. Resumindo então, a celulite pode envolver problemas no tecido adiposo, o excesso de gordura, no tecido circulatório, a má circulação e ou má drenagem linfática com infiltração de toxinas e danos oxidativos, ou seja, efeito de radicais livres. E no tecido conjuntivo, por consequência da má circulação, o tecido conjuntivo fica mal oxigenado, desorganizado e sem elasticidade, com deformidades envolvendo fibroses, que são aquelas retrações da pele, deixando aparentes os furinhos típicos da celulite, e ou flacidez, aquela frouxidão da pele, dependendo do caso. Aí você deve estar pensando, mas tudo que termina em ite não tem a ver com inflamação? Celulite não é uma inflamação? De fato, existe um quadro clínico na medicina chamado corretamente de celulite, que é uma infecção bacteriana envolvendo a derme e a gordura subcutânea. Mas pela aparência dela, você já está vendo que não é o nosso caso aqui, né? De fato, o nome celulite para as alterações que nós mulheres temos é errôneo. Por isso, as denominações clínicas para a popular celulite que nos aflige são bem diferentes e mais complicadas. Lipodistrofia ginoide. Ginoide tem a ver com nós mulheres, já que somos as principais acometidas. Se acometesse os homens, seria androide. E a lipodistrofia, conhecida como síndrome da redistribuição da gordura, envolve uma distribuição e quantidade anormal de gordura corporal. Uma variação é a hidrolipodistrofia ginoide. Esse termo abrange, além disso, pelo prefixo hidro, também o problema da retenção de líquidos. Outro termo conhecido também é o fibroedema ginoide, que enfatiza os problemas da fibrose e do edema, ou seja, do inchaço devido à retenção hídrica, sempre ressaltando essa predominância entre as mulheres. E como tudo na vida, também a celulite é multifatorial, ou seja, tem várias causas. Algumas podemos influenciar e outras não. O importante é focarmos naquilo que está nas nossas mãos, sem choramingarmos por aquilo que não podemos mudar, ok? Bom, mas começando pelos fatores não influenciáveis, problemas de fundo genético podem envolver desequilíbrios hormonais, que podem agravar uma lipodistrofia e ou uma hiperpolimerização da substância fundamental do tecido conjuntivo, ocasionando uma propensão a edemas, uma propensão genética à obesidade ou problemas vasculares que prejudiquem a microcirculação. A procedência étnica tem influência sobre a quantidade de fibroblastos, as células que produzem colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza da pele. Peles negras têm a maior concentração de fibroblastos, enquanto que peles brancas têm a menor concentração de fibroblastos. Por isso que peles negras tendem a ser mais firmes e peles brancas mais flácidas. O fato de sermos mulheres e a partir da puberdade termos mais estrogênio, hormônio sexual feminino, circulando no nosso corpo, aumenta nossa propensão ao biótipo de pera, exatamente o que define a lipodistrofia ginoide, um acúmulo de gordura principalmente na região do quadril, culote e coxas. Além disso, o estrogênio também é o principal influenciador da constituição e disposição das fibras conjuntivas na nossa hipoderme. Lembra da diferença entre homens e mulheres? Pois é, aqui está o responsável por isso, o estrogênio. E é assim que se explica também o fato de homens mais obesos passarem a ter propensão à celulite. Homens com maior tecido adiposo têm níveis mais altos de aromatase, uma enzima que transforma parte da testosterona do corpo deles em estradiol, um hormônio sexual feminino. Nas mulheres, os níveis de estrogênio podem ser bagunçados por gravidezes, uso contínuo de anticoncepcionais, menopausa e ou pós-cirurgia ginecológica. Certas doenças infecciosas e inflamatórias podem, através de vários fatores, levar a uma paniculite, uma inflamação do tecido adiposo subcutâneo, que abre porta para alterações no tecido adiposo e leva a um linfedema, que é uma retenção de líquido proteico no espaço intersticial, aquele entre as células, devido a uma obstrução da circulação linfática. Já a idade agrava principalmente a flacidez e, por fim, a poluição nos sobrecarrega com uma carga extra de toxinas. Mas antes que você desanime, quero te dizer que a maior parte dos fatores que acarretam e agravam a celulite está em nossas mãos. A alimentação é um pilar importante
importantíssimo. O excesso de açúcares piora a lipodistrofia por levar a desequilíbrios hormonais, em particular ligados à insulina, e principalmente leva à glicação das fibras de colágeno e elastina. Também as gorduras trans podem agravar o sobrepeso e piorar a circulação. O álcool, além de levar a alterações metabólicas e intoxicar o organismo, pode afetar a microcirculação e levar a edemas em certos casos, além de potencialmente agravar o sobrepeso, já que bebidas alcoólicas são normalmente bombas calóricas. Isso, além de outros erros de alimentação, como o hábito de comer fora de hora ou a compulsão alimentar, quantidade e qualidade erradas por falta de conhecimento, o que acaba trazendo uma carência de nutrientes. Todas essas deficiências alimentares podem acarretar sobrepeso, alterações metabólicas, aumento nos níveis de toxinas e radicais livres no corpo, bem como prejudicar o funcionamento e a capacidade de recuperação dos tecidos, o funcionamento do intestino, que também impacta em todo o metabolismo e na capacidade de eliminação de toxinas. Outro ponto crucial é o sedentarismo. Ele é um agravante para desequilíbrios hormonais relacionados à síndrome metabólica. Quando somos sedentários, todo o nosso organismo funciona pior. O funcionamento e recuperação dos tecidos, o funcionamento do intestino, a circulação, tanto pela falta de mobilização quanto pela má postura. A propensão ao sobrepeso é maior também entre os sedentários. Mas se por um lado o sobrepeso é ruim para a celulite, uma perda rápida de peso também não é boa, podendo piorar a flacidez. O fumo, ou seja, o cigarro, aumenta os níveis de radicais livres e toxinas no organismo, além de prejudicar a microcirculação. E sabe aquela calça esturricada que você precisa se deitar para conseguir fechar o zíper? Sinto dizer, mas roupas apertadas também são ruins para a celulite, porque prejudicam a circulação. Mas não para por aí. Estresse, ansiedade e frustrações aumentam os níveis de radicais livres e toxinas no organismo. Por fim, alguns antibióticos, como as sulfonamidas, também podem gerar fatores inflamatórios que levam potencialmente a uma paniculite, inflamação do tecido adiposo subcutâneo, que tem por consequência um linfedema. Lembra daquela retenção de líquido proteico entre as células do tecido? É ele de novo. A partir de todos esses fatores desencadeadores, dão-se diversos desdobramentos. Sobrepeso e ou acúmulo localizado de gordura levam ao arqueamento das fibras de colágeno e elastina, levando à fibrose e possivelmente à flacidez pelo rompimento de fibras. Num quadro de fibrose, a proliferação desordenada de fibras de colágeno e elastina acarreta repuxamento, nódulos, ondulações, sulcos fibróticos, que são os conhecidos furinhos da celulite, e deixa a pele com um aspecto atrofiado, lustroso e acolchoado. Desequilíbrios hormonais podem, através de alterações metabólicas, levar a uma hiperpolimerização, que no caso das fibras de colágeno e elastina, acarreta fibrose, e quando acomete a substância fundamental, acarreta edema, ou seja, retenção de líquido e inchaço. Mas podem estar envolvidos também com uma lipodistrofia e ou um lipedema. Lipedema é aquele acúmulo crônico, progressivo e simétrico de gordura no tecido subcutâneo, afetando geralmente pernas, quadris e braços. Assim como a lipodistrofia, também o lipedema leva através de um arqueamento das fibras conjuntivas à fibrose e através do rompimento das fibras à flacidez. Um lipedema também pode evoluir para um linfedema, o acúmulo de linfa nos tecidos, levando ao inchaço e à formação de nódulos. A glicação pode acometer as fibras de colágeno e elastina, gerando fibroses e podendo evoluir para a flacidez, bem como a substância fundamental do tecido conjuntivo, acarretando edemas. Tecidos que não estejam funcionando e se recuperando direito abrem portas para hiperpolimerização de fibras conjuntivas e substância fundamental, piorando os quadros de fibrose, flacidez e inchaço. Problemas vasculares, quando envolvem o sistema linfático, levam a edemas, o inchaço, podendo evoluir para nódulos, doloridos à palpação. Quando envolvem o fluxo arterial, prejudicam a capacidade de nutrição dos tecidos. E quando envolvem o fluxo venoso, além de prejudicarem a eliminação de subprodutos e toxinas dos tecidos, como numa tubulação de esgoto entupida, também levam a varizes e nódulos duros que prejudicam ainda mais todo o funcionamento do tecido num círculo vicioso. Como se trata de um quadro muito complexo, devemos lembrar que as causas menos frequentes não foram mencionadas aqui. Pode haver, além disso, casos idiopáticos, ou seja, casos em que as causas podem ser, talvez em parte, desconhecidas. Mas adotar hábitos saudáveis de alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse e ansiedade e melhora da qualidade do sono nunca será prejudicial. Não só sua celulite, mas sua saúde como um todo sempre irá agradecer.
Claro que para um diagnóstico diferencial, exato e personalizado, o ideal sempre é procurar um médico que vá analisar sistematicamente e a fundo o seu caso individual. Agora você consegue entender então que pode haver diferentes formas de celulite dependendo dos principais problemas envolvidos. Existem exames específicos para diagnosticar a celulite, como a videocapilaroscopia por fibra ótica, a videotermografia computadorizada e o ultrassom. Mas a celulite é uma doença facilmente reconhecida pela textura da pele. A celulite flácida ou mole envolve principalmente mulheres brancas, geralmente acima de 35 anos ou que passaram por perda rápida de peso, o que acarreta uma flacidez de pele. O sedentarismo pode levar a uma flacidez muscular, que tende a agravar o quadro. Já a celulite compacta ou dura é uma celulite fibrótica com aspecto mais rígido, com mais fibras. Dá geralmente em pessoas mais jovens por meio de uma hiperpolimerização de fibras colágenas. O contorno do corpo e a anatomia estética são mantidos. Já na celulite edematosa, como o edema ou inchaço força mais ainda o arqueamento das fibras de colágeno e elastina, a pele fica com aspecto irregular, mais furinhos e depressões e dor mediante a palpação. O tecido fica congestionado com uma retenção de líquido e há a formação de nódulos doloridos. Mas na realidade, a maioria das mulheres apresenta uma celulite mista, envolvendo uma mistura desses quadros. Por exemplo, celulite flácida edematosa ou celulite compacta edematosa. A celulite não tem só diferentes formas, mas também graus, ou seja, níveis de gravidade. O grau 1, considerado brando, envolve um aumento de volume das células do tecido adiposo por acúmulo de gordura dentro das células e uma discreta dilatação das pequenas veias do tecido gorduroso, ainda sem alteração circulatória e dos tecidos de sustentação. O quadro é assintomático, ou seja, você não sente nada e a celulite só é visível quando apertamos. No grau 2, moderado, o volume das células adiposas aumenta, a fibrose e micronódulos, alteração circulatória, com compressão das microveias e vasos linfáticos, podendo ocasionar microvarizes, varicoses e nódulos duros no local afetado, retenção de líquido causando edema e inchaço. Detritos tóxicos ficam acumulados e ondulações aumentam mediante contração da musculatura. A celulite de grau 3 é grave. O volume das células adiposas aumenta ainda mais. A fibrose, com endurecimento significativo do tecido de sustentação, desordenação do tecido e aparecimento de nódulos, vistos como irregularidades na superfície da pele, mesmo sem palpação. Ocorre um comprometimento ainda maior da circulação, envolvendo vasinhos e microvarizes. A pessoa já sente dor à palpação, sensação de peso e cansaço nas pernas, e o local tem aparência de casca de laranja, mesmo com a musculatura relaxada. Já a celulite de grau 4 é gravíssima. O volume das células adiposas e os níveis de fibroesclerose, um endurecimento do tecido de sustentação, aumentam consideravelmente. A circulação de retorno, ou seja, o sistema de veias e vasos linfáticos, já está muito comprometida. Essa celulite está ligada a microvarizes, equimoses, as manchas roxas, e um edema fixo persistente. É uma celulite dura, com pele atrofiada, lustrosa, acolchoada, nodular, cheia de depressões. As pernas ficam pesadas, inchadas, doloridas e a sensação de cansaço está frequentemente presente mesmo sem esforço. Formam-se os chamados black holes, do inglês buracos negros, regiões de circulação diminuída, onde vários micronódulos se juntam formando macronódulos com uma fibrose significativa. Agora vamos combinar que depois de darmos essa olhada a fundo nos problemas envolvidos na celulite, dá para entender que ela vai muito além de um problema estético. Ela envolve tecidos do corpo que não estão funcionando direito, com o metabolismo comprometido e o acúmulo de lixo. É como manter uma maçã podre na nossa cesta de frutas. Você concorda que a fruta podre acaba aumentando o risco de contaminarmos as outras frutas da cesta? É por isso que vamos começar a explorar a partir dos próximos vídeos hábitos saudáveis que você pode e deve buscar incluir no seu dia a dia, que tem o potencial de melhorar não só o quadro da sua celulite, como também sua saúde e disposição como um todo. Topa esse desafio? Então não perca! Comece se inscrevendo no canal e clicando no sininho para ativar as notificações. Assim você receberá notificações em primeira mão cada vez que lançarmos novos vídeos. Confesso, foi informação de montão. Quer revisar as informações que te passamos nesse vídeo? Que tal então salvar o vídeo na sua playlist e assistir mais tarde?
Aliás, esse foi só o começo. Além dos vídeos que ainda vem pela frente, recheamos também o campo de descrição aqui embaixo com várias informações adicionais interessantes, como todas as fontes que utilizamos para fazer esse vídeo e dicas de conteúdos e cursos online que podem te ajudar a reduzir sua celulite. Eu, no seu lugar, não perderia a oportunidade de conferir tanta coisa bacana. Gostou das dicas? Então curta esse vídeo para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e possa te sugerir futuramente outros vídeos nossos. E é claro, não seja fominha. Compartilhe essas informações com suas amigas, faça essas informações circularem para que esse conteúdo alcance um número maior de pessoas que, como você, buscam informação de verdade na luta contra a celulite. Afinal, é tão gostoso se sentir a gente propagadora do bem. E aí, o tema celulite te interessa? O que mais você gostaria de saber a respeito? Conta pra gente aqui nos comentários. Por hoje é só. Um grande abraço, muita luz e até a próxima.